Que liga Campinas a Indaiatuba. É a Estrada Velha de Indaiatuba. Corta nas imagens aí, ô Ney. Bota aí pra gente na tela grande. O que tem? Esse espaço aí é um espaço, um terreno que fica às margens da Estrada Velha de Indaiatuba. Algumas carcaças, essas aí, né, de cães mortos, foram abandonadas nesse espaço. O que a carcaça atrai? Atrai o tal do urubu, que é carniceiro, né? Ele é carniceiro. E esse urubu carniceiro chegou em bando, né? Os urubus aí acabaram consumindo essa carne dos animais mortos. E, meu camarada, os urubus morreram depois de consumir essa carne. Os urubus morreram depois de consumir, né, a carcaça dos bichos que foram abandonados nesse terreno. Um mistério, mas pelo jeito o pessoal da prefeitura, lá da Vigilância Sanitária, não deu muita importância para isso não, viu? Pelo menos é a impressão que a gente tem, porque a Guarda Municipal esteve no local, acompanhada de representantes da administração regional, solicitaram lá, me parece, os guardas, a presença do pessoal da Vigilância Sanitária, mas ninguém apareceu. Apareceu, ô Felipe Pereira? Ninguém apareceu, né? E aí fica o mistério e a preocupação dos moradores dali. O que de tão grave, né? Provocou a morte desses animais e depois, por tabela, né, por consequência, dos urubus, velho, que chegaram lá para comer a carniça, vamos falar assim, porque é isso que acontece, e acabaram morrendo de tabela, velho. Ah, faça-me o favor, hein? Que bairro é esse aí, Felipe? Você sabe de cabeça ou não? É o bairro Nossa Senhora, hein, Felipe Pereira? Nossa Senhora de Lourdes. Fica às margens da Estrada Velha de Indaiatuba, para você se localizar ali perto da fundação, aliás, da Fazenda Bradesco, atrás do Swiss Park, ali naquela região. Meu Deus do céu, mas é uma coisa que para mim preocupa. Eu sou leigo, né? Mas para mim preocupa. Ora bolas, animais mortos, né? Aí, o que a carcaça de animais mortos atrai? Atrai o tal do urubu, que é carniceiro. Ele vai atrás da carniça. O urubu consumiu a carne desses animais mortos e acabou morrendo. São pelo menos 15 urubus ali, né, contados ontem pelos guardas municipais, alguns deles já mortos, outros agonizando. Meu Deus do céu, daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes também desse caso para você. E tem mais. O velório das vítimas daquele acidente trágico, uma tragédia na rodovia dos Bandeirantes. 3 estudantes da Unicamp acabaram perdendo a sua vida. Que coisa, hein? Que coisa. Sem explicação aquele acidente, hein? Sem explicação. Parece que o pneu do carro estourou. A motorista que dava carona aos estudantes da Unicamp do campus de Limeira perdeu o controle, bateu nessa carreta aí, olha, né? E as 3 pessoas que ocupavam a parte de trás do veículo perderam a sua vida. Hoje o velório de muita comoção. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e a gente acompanha e vai trazer em detalhes aqui na tela da Band para você. Pode vir comigo aqui. Deixa eu ver o tempo em Campinas, ô Felipe Pereira. Ô Ney, deixa eu ver aí as imagens do céu de Campinas, porque é o seguinte, ontem eu trouxe a informação aqui e muita gente não acreditou. Ó, gente, chuva nem aqui nem na China, porque não tem previsão de chuva e deve ficar assim pelo menos até a próxima sexta-feira, viu? Pelo menos até a próxima sexta-feira, sem chuva prevista aqui para a nossa região, é o que indica nesse momento a previsão do tempo. Tem aí as imagens do céu de Campinas, quanto de temperatura já, hein? Acho que hoje a previsão era de 32 graus de temperatura, a gente deve ter batido esses 32 graus. 31 agora, olha, um calorão danado, velho. Um calorão danado. 31 graus de temperatura e esse número que está embaixo da tela ali é o que mais preocupa. Baixou de novo a umidade relativa do ar, a umidade relativa do ar abaixo dos 28%. Isso preocupa e preocupa demais, velho. Preocupa e preocupa demais, né? Aí a previsão do tempo, portanto, indicada pelo CEPAGRE da Unicamp. Que coisa, hein? Que coisa terrível, rapaz. Coisa terrível. E essa umidade relativa do ar a gente já começa a sentir, né? Como baixa, começa a dar irritação na garganta, o nariz da gente começa a coçar, né? Fica aquela irritação da poluição presente no ar. Daqui a pouquinho a gente fala mais do tempo também, porque a Defesa Civil informou que hoje a umidade chegou a 15% por volta das 3 horas da tarde. Isso aí é estado de atenção ou estado de emergência já, ô Felipe Pereira? É estado de atenção ou estado de emergência já? Hein?
como é que é? Estado de atenção é clima de deserto, né? É clima de deserto, que coisa terrível. Vem comigo aqui, vamos falar da questão do lixo aqui em Campinas. Muita gente reclama da coleta de lixo aqui em Campinas e reclama com razão, né? Muitos bairros aqui da nossa cidade são muito mal atendidos. Várias reclamações dos nossos telespectadores. A prefeitura e a empresa responsável pela coleta de lixo aqui na cidade mudaram o padrão de coleta em algumas áreas aqui da região. Parece que no Cambuí, no centro, em Barão Geraldo, os distritos de Souza e Joaquim Egídio, eu acho que são os últimos a receber aqueles contêineres, né, que estão instalados nas ruas e também nas calçadas desses espaços. O problema, gente, é que a população ainda não se acostumou e está se sentindo incomodada com essa nova ideia. Você vai entender por quê na reportagem da Lucimeire Ramalho. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Para muita gente, as lixeiras atrapalham pedestres e motoristas. 6 horas da tarde ninguém desce nessa rua. São, por exemplo, 2 carros que estão passando lá por causa dessas lixeiras, enquanto poderia ser 3. Tem que desviar. Isso ainda causa acidente. Embora seja muito bom a ideia, mas acho que a alocação, um lugar não é adequado. A calçada atrapalha os pedestres, porque a calçada tem que ser livre. Eu acho que não deve ficar na calçada, não. Não aprovo de jeito nenhum. Alcides ficou ainda mais insatisfeito com a mudança. Para o motoboy, o espaço ocupado próximo à sarjeta é o mesmo que o de uma moto. Eu fico revoltado porque as lixeiras que ocupam mais espaço que a moto não pode tomar multa. E a moto que ocupa menos espaço leva multa. Em alguns pontos da cidade, os equipamentos que substituem a coleta de sacos de lixo de porta em porta são vistos aos montes. Quando não ocupam um espaço na calçada, ficam posicionados no canto da rua, o que, em alguns casos, exige manobra dos condutores para desviar. Aqui, o container foi posicionado em um pedaço da faixa de estacionamento. E neste outro ponto, sobre um trecho destinado a veículos oficiais. De acordo com o diretor do Departamento de Limpeza Urbana, o retorno da população com relação aos contêineres tem sido positivo, mas mudanças no serviço não estão descartadas e as reclamações dos moradores serão levadas em consideração. Existe aí um percentual, arriscar dizer aí, de no máximo 10 locais, 10 contantes que precisam ser ajustados. Então a gente está nessa fase de ajuste e esses casos vão ser estudados caso a caso para resolver esse problema. Ao todo, 1.300 contêineres já foram instalados na região central, no Cambuí e em Barão Geraldo. Outros 450 serão instalados nos distritos de Souzas e Joaquim Egídio e também no bairro Taquaral. Para evitar reclamações e aumentar a segurança, outra melhoria que deve ser colocada em prática em breve é a fixação das lixeiras em pontos mais seguros. A próxima etapa é fixar os equipamentos para que não haja esse tipo de inconveniente aí. Mas eu acredito que de 30 a 60 dias a gente vai iniciar o processo de fixação. Olha, e o detalhe é o seguinte, eu não sou das pessoas que só vê coisa ruim nas ações públicas, não. Às vezes as pessoas têm essa impressão, né, de que a gente fica aqui só criticando, fica só colocando coisa errada. Longe disso, longe disso. Eu quero mais é que as pessoas acertem, porque o acerto do administrador público, né, significa coisa boa para o cidadão, por consequência para mim, porque eu também sou um cidadão, usuário da coisa pública, frequento os espaços públicos de Campinas, né? Eu torço para que as pessoas acertem, ao contrário do que muita gente imagina, mas é muito bocudo, o cara critica, o cara fala. Não, a gente critica aquilo que precisa ser criticado e elogia o que precisa ser elogiado. Então eu vou dividir meu comentário aqui em 2 partes. Primeiro, eu até acho legal essa história da coleta de lixo, né, ter sido concentrada nesse tal desse container aí. E vou dizer por quê. Primeiro, a gente estabelece uma relação com o cidadão em que o cidadão assume a responsabilidade da destinação do lixo. Quando você oferece a opção para o cidadão fica engajado, né, na questão da relação dele com o lixo, na relação de consumo do lixo, na relação também do destino do lixo e etc. Pode separar o equipamento, aliás, o lixo orgânico, o lixo reciclável, pode dar a sua contribuição em relação à destinação do lixo. Esse, para mim, é um ponto muito legal e eu acho que as pessoas precisam ter consciência quando o assunto
é a produção de lixo, porque a gente produz muito lixo, às vezes, porque a gente consome coisas desnecessárias ou desperdiça muita coisa. Segunda coisa aqui interessante desse projeto, tira aquele saco de lixo que antigamente ficava espalhado pela calçada, na frente das casas, dos estabelecimentos comerciais. Esses sacos de lixo, às vezes, ficavam rasgados, atraíam animais, né? Deixavam também um cheiro muito desagradável na frente dos estabelecimentos, dos imóveis. Acho que é um negócio bacana. Terceira coisa, esses sacos de lixo, quando chovia, eram arrastados para a via pública. Além de entupir o bueiro, de ser levado para a galeria de escoamento de água, já havia até casos em que o vento levou o lixo para a rua e causou acidente. Então, são pontos positivos e que me fazem acreditar muito nessa proposta da questão dos contêineres de lixo aqui em Campinas. Mas, ao mesmo passo em que eu estou elogiando e estou dizendo que eu acho interessante a proposta, penso aqui comigo que o que fizeram foi um negócio muito corrido, muito rápido e sem pensar efetivamente na instalação desses contêineres. Ou vocês concordam com a proposta de colocar um contêiner desse no meio da calçada e tirar o espaço de um cadeirante, tirar o espaço de um cidadão que deveria estar na calçada e que eventualmente tem que ocupar a rua. Melhor do que isso, esse está na calçada, olha, esse está na calçada. Mas é aqueles que estão na beira da calçada, mas comprometem, por exemplo, a fluidez do trânsito. Hein? Porque existem locais em que há o comprometimento da fluidez do trânsito. Então, são essas questões que precisam ser levadas em consideração e que eu penso aqui não foram levadas da maneira como deveriam. Essas imagens aí nem refletem tão bem o problema, viu? Você quer saber da verdade, porque existem calçadas muito mais estreitas do que... Olha, você está no meio da calçada, olha. Está no meio da calçada, velho. Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Então, essa é a nossa preocupação aqui. Mas eu tenho certeza que se a coisa for arrumada, né, a coisa, se for estabelecido um padrão aí, sem comprometer o trânsito e sem comprometer a fluidez nas calçadas para os pedestres, eu me preocupo principalmente com as pessoas que têm a mobilidade reduzida, cadeirante, pessoal que usa bengala, muleta, idoso, e que às vezes sofre muita dificuldade, né, para andar na calçada. E você imaginou ter que ir para o meio da rua? Numa dessa pode ser até atropelado, Então, se esses problemas forem resolvidos, eu até acho que é uma boa iniciativa. Agora, precisa resolver, né? Precisa resolver. Vem comigo aqui, olha. Tem mais uma do BAEP, anota aí. Uma pessoa foi presa por tráfico de drogas, foi na Vila Rica, aqui em Campinas, durante a madrugada. Parece que a polícia acabou encontrando uma grande quantidade de drogas, hein? Deixa eu ver aí as imagens, o Edson Silva ao vivo traz os detalhes pra gente, não é isso? Olha quanta droga, parece cocaína, é isso mesmo, ô Edson Silva? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, é isso mesmo, cocaína, Rodrigo. Mais uma ação aí do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP. Um homem de 18 anos, ele que não tinha antecedentes criminais, foi preso no bairro Vila Rica, em Campinas, como você bem disse. Ele foi surpreendido transportando no carro quase 3 mil pinos de cocaína, um total aí de cerca de 4 quilos da droga. É investigada a informação de que o suspeito seria o responsável pelo abastecimento de pontos de distribuição de drogas naquela região. Aos policiais, o homem preso, ele disse que estava encarregado de levar essa droga até um certo ponto do bairro e para isso receberia R$1.000. A informação é que não era a primeira vez que ele fazia essa tal viagem, o chamado avião. E toda essa droga apreendida aí abasteceria pontos de venda até pelo menos quinta ou sexta-feira, Rodrigo. Olha, é droga pra caramba. Agora, foge dos padrões também, viu, Edson Silva? A gente tá acostumado com aqueles pinos de cocaína. Nesse caso aí tava num saquinho, é isso que eu entendi? Exatamente, são chamados kits, né, Rodrigo? E eles vão... Isso que faz a polícia crer que iria, se não apenas para um ponto de venda, mas para diversos pontos de venda de drogas ali naquela região. Então seria uma central de distribuição, é isso? Exatamente. E não foi apenas essa atuação do BAEP ontem à noite em relação a drogas, não, viu, Rodrigo? Em outra ação no Jardim Itaguaçu, na região do Campo Belo, e no local lá foi
encontrado um chamado laboratório de processamento de drogas com 3 pessoas detidas, né, 2 adultos e uma adolescente de 16 anos. Nesse local foram encontradas aí maconha, cocaína e crack. Havia pelo menos meio quilo de pasta à base de cocaína, além de 608 pinos da droga, algumas pedras de crack e 765 gramas de maconha. Também havia uma balança de precisão, um revólver calibre 32 e um pé de maconha nessa outra ação ali na região do Campo Belo. Rodrigo. Ponto para a polícia, ponto para a sociedade. O dinheiro da droga financia o crime traz a insegurança, a violência e o medo para a nossa sociedade. Essa é uma realidade. Obrigado, Edson Silva, falando ao vivo aqui no Nosso Brasil, gente para Campinas e região. Mais um jovem, né? É preso por tráfico de drogas, envolvido com o mundo do crime, que vê aí a sua vida destruída pela questão da criminalidade. Que terrível, né? Que triste, triste demais, triste demais. Olha, eu estou esperando a sua participação no Facebook, pode acessar aí, facebook.com/rodrigo.salomão.790, tem também o @RodrigoSalomão, @RodrigoSalomão no Twitter. Você pode comentar as reportagens que a gente traz para você aqui na tela da Band, pode contar aqui com a gente também para outras novidades. Pessoal, o que tem na sequência aí, hein? O que tem na sequência aí do Nosso Brasil, gente? Como é que é, ô Fogo? Hein? Ah, é um caso triste, porque é o caso que ainda não foi resolvido, o caso que ainda inspira uma atenção muito grande da polícia, um caso, né, que chamou a atenção de toda a nossa região. É o caso do Anthony, aquele bailarino que segue desaparecido já há 2 meses. São 2 meses do desaparecimento do Anthony. Vamos relembrar o caso aqui, ó. O Anthony, ele é um bailarino profissional, com uma carreira internacional bastante grande, com uma experiência de vida muito grande. Isso muito jovem, viu? Muito jovem. E, de repente, o Anthony sai de casa, diz que vai para mais uma das suas atividades, sai com uma mochilinha, e quando volta, aliás, e quando a família se dá conta, o Anthony simplesmente desapareceu. Simplesmente desapareceu. 50 dias já, sem qualquer notícia do jovem, poucas novidades até agora. Fernanda Marion traz os detalhes para a gente. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma informação que chegou à polícia. Me parece que é nessa informação que a polícia se concentra agora. Olho na notícia. O mistério do desaparecimento do bailarino Reives Anthony, de 25 anos, continua sem respostas. O jovem, que antes do sumiço morava com a mãe em Várzea Paulista, saiu de casa no dia 19 de julho e até agora não voltou. Mesmo com a repercussão do caso, a Polícia Civil trabalha com poucas pistas. A informação mais concreta que os policiais receberam foi de que Reives foi visto na companhia de um conhecido no bairro da Liberdade, em São Paulo. O caso do bailarino foi registrado em Várzea Paulista, mas foi transferido para a Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí. Um mês depois do sumiço, ainda não há indícios fortes do paradeiro do jovem. Uma das primeiras informações recebidas foi de que o bailarino foi visto almoçando neste restaurante popular no centro de Jundiaí, mas a pista não foi confirmada. Foram lá, né, ver se realmente era... Aí não era ele. Falaram que era parecido, mas que não era o Reives. Reives era apaixonado pelo que fazia, aprendeu o balé clássico e ainda se arriscou na arte do circo. Por meio da dança, ele traduzia em movimentos o que sentia no coração. Durante anos, o jovem se apresentou em navios de cruzeiro pela Europa. Mostrar para os outros o dom que ele tinha foi a realização de um sonho. Foi o sonho dele, a dança, né? Então ele sempre falava para mim: mãe, eu vou realizar um sonho meu. Aí eu falei: Reives, que sonho? Ele falou: eu vou ainda mostrar o meu talento fora do Brasil. E foi o que aconteceu, né? Ele ficou 6 anos no navio, né, fazendo na Europa, conheceu 39, né? 39 países. E foi isso, ele conseguiu o que ele foi o sonho que ele sempre falou para mim. O bailarino tinha desembarcado no Brasil há poucos meses. Não teve tempo nem de desfazer as malas. A mãe prefere deixar os pertences do filho ali. Abalada, ela olha com carinho para o álbum de recordações. É nele que estão fotos e recados dos amigos, escritos especialmente para o jovem.
A angústia é grande e mesmo sem qualquer resposta, a esperança continua viva. Muita esperança. É que nem ela também falou, mãe, pensamento positivo aí em Deus. Hoje, quem sabe a gente tem alguma, né? Uma notícia, alguma coisa que abra um caminho para a gente chegar até ele. Olha, é muito triste, viu? Porque você imagina uma família sem qualquer informação a respeito do jovem, vivendo todo esse tempo essa agonia, né? Da falta de notícias. O sujeito nunca tinha saído de casa sem dar um telefonema para a mãe, né? Sem falar para a mãe para onde ia. Quando a gente mora com o pai e com a mãe da gente fica desesperada, o pai da gente fica desesperado, né? Você não dá uma notícia, quando você não dá um telefonema, você deixa a pessoa do outro lado desesperada. Você imagina 50 dias, né, de desespero dessa família. Que tragédia na cidade de Jundiaí. Só que a esperança, né, ainda é grande de encontrar o bailarino com vida, de encontrar alguma explicação para esse desaparecimento, porque não é possível que uma pessoa simplesmente saia de casa sem deixar notícia. Não é possível, não é possível. E assistindo a toda essa repercussão, porque esse caso aí ganhou repercussão nacional, né? Todo o Brasil discutiu junto aí o desaparecimento do Anthony. Não é possível, gente, não é possível. Eu recebi uma informação hoje, né, apurada pelo Edson Silva, que é o nosso produtor aqui do Brasil Urgente, o seguinte, parece que a família recebeu uma informação, né, de que o Anthony subiu em um ônibus, entrou num ônibus no terminal próximo à casa dele, né, próximo ao local de onde ele foi visto pela última vez. O ônibus parece que tinha como destino a cidade de Jundiaí. Por isso, essa informação é nova. A polícia deve requisitar agora, nos próximos dias, imagens, né, que possam ajudar, pelo menos, a ver se ele entrou sozinho no ônibus, se ele entrou acompanhado no ônibus, né, se ele parecia estar orientado quando entrou no ônibus. Essa deve ser aí o novo foco de investigação da polícia. A família, né, que desde o primeiro momento pediu a quebra do sigilo telefônico, pediu a quebra do sigilo bancário do rapaz, né, a família pede que isso seja feito o mais rápido possível, para saber se alguém está movimentando a conta bancária dele, para saber se alguém está movimentando o telefone dele. Porque é o seguinte, se o telefone dele tivesse sido usado depois do desaparecimento, onde é que foi usado? É sinal de que ele pode estar com vida. Se o dinheiro dele está sendo retirado, né, pode ser ele mesmo, e aí, de repente, num desaparecimento intencional, ou então alguém está usando o dinheiro dele. Então, são informações que podem ajudar a polícia a localizar o Anthony. A gente segue acompanhando aqui com muita apreensão, porque é um sofrimento enorme para essa família aqui da nossa região. 50 dias de desaparecimento e até agora nenhuma pista, nenhuma informação. Vem comigo aqui, olha. Foi hoje de manhã isso aí, né? E você vê que coisa, né? A coincidência acabou sendo positiva no que se refere ao combate ao crime. O policial militar estava à paisana, estava sem farda, passando numa agência bancária, ia fazer uma movimentação bancária como qualquer correntista. De repente ele desconfiou, rapaz, que havia instalado ali no caixa eletrônico um equipamento, né, que chamou muito a atenção dele. Quando ele chegou mais próximo, sabe o que ele viu? Câmeras de monitoramento instaladas no equipamento. É o tal do chupa-cabra, para roubar os dados dos correntistas. E aí, é claro que ele apresentou o caso na delegacia, né? A Andréa Marques é quem traz os detalhes para a gente. Olho na notícia. O aparelho foi encontrado em um dos terminais eletrônicos desta agência bancária. Estava camuflado, difícil de notar. Mas hoje, um sargento da PM foi fazer um saque, olhou para o teto e encontrou o objeto em pleno funcionamento. O equipamento é uma espécie de chupa-cabra sofisticado. Tem 2 câmeras que gravam toda a movimentação. As imagens são bem nítidas. Nesta simulação, dá para ver o alcance das lentes. Segundo a polícia, o aparelho gravava senhas e o número da conta dos clientes e enviava tudo para uma central de monitoramento ainda não identificada. A suspeita dos policiais que atenderam à ocorrência é que o chupa-cabra eletrônico tenha sido instalado ontem. A polícia ainda procura quem colocou o equipamento no banco. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial.
Olha, eu vou ser muito sincero com vocês aqui. Primeiro, onde é que está a segurança do banco? Ah, mas o banco... a segurança do banco tem que dar conta desse tipo de atividade. É aquela história, né? Antigamente sempre tinha alguém à sua disposição no banco. Hoje em dia você vai na agência bancária, você só fala com máquina. Seja no telefone, seja no tal do caixa eletrônico, você conversa com a máquina. E a máquina não reage, meu camarada, se tiver alguma coisa errada. Sabe? Então, os bancos investem em segurança, ou os bancos investem na prevenção, ou então, meu camarada, vai dar margem à atividade desses golpistas. E você vê que são extremamente ousados, né? Extremamente ousados. Olha lá o que eles fizeram, ó. Instalaram sob o caixa eletrônico, né, um dispositivo que captava a senha dos usuários. Toda a movimentação do usuário era captada, não só por uma, mas por 2 câmeras. E parece que era um negócio tão sofisticado que o equipamento, além de mandar essas informações, mandava em tempo real. Em tempo real. Ora bolas, se o banco não investir na segurança para proteger o correntista, o que o coitado do correntista pode fazer para combater essas quadrilhas? De quem é a responsabilidade de combater esse grupo? Do banco ou do correntista? É a pergunta que fica aqui. É claro que o banco precisa investir em segurança. É claro que o banco precisa investir em segurança. Sabe? Chega do correntista ter que pagar isso aí. Ah, mas o banco paga a indenização se ficar comprovado. O problema é que você tem que comprovar, né? Além de comprovar, você tem que enfrentar uma batalha, né? Parece que você está indo para a guerra, velho. Você tem que lidar com o departamento jurídico de banco, central de atendimento ao cliente, e faz isso, faz aquilo, e liga, e recebe telefonema, espera a cartinha, e junta documento, e vai na polícia, e até você ser ressarcido do prejuízo, a dor de cabeça, o estresse pelo qual você passa, né, é um negócio enorme, enorme. Por isso que eu exijo aqui dos bancos mais segurança para os seus correntistas. Um simples monitoramento dessas agências aí evitaria esse tipo de coisa. Vocês concordam comigo? Bota alguém olhando a movimentação ali nos caixas. Percebeu algo estranho? Faz uma revisão nos caixas. Contrata um serviço para fazer revisão permanente nesses caixas. Agora, deixa um período enorme sem ninguém tomando conta. Sem ninguém tomando conta. Ah, faça-me o favor, hein? Só facilitam a ação dos criminosos. Só facilitam a ação dos criminosos. Vem comigo aqui, tem o Mistério dos Animais Mortos aqui em Campinas. Eu peço muita atenção das autoridades nesse caso aqui, porque é o seguinte, a gente não sabe o que aconteceu, né? A suspeita é de que havia animais envenenados, descartados de forma irregular num terreno. Essa carcaça atraiu os urubus, que são carniceiros, vão em busca de carniça, né? O que aconteceu? Um bando de urubus apareceu ali. E aí começaram a consumir aquela carne. E acabaram morrendo alguns desses urubus, outros ficaram agonizando no momento em que a nossa equipe chegou nesse terreno no Jardim Nossa Senhora de Lourdes. Só que, meu camarada, até agora, além de sumirem com as carcaças lá, nada foi feito. E se for uma doença, se for um negócio mais complicado? Hein? Os moradores estão preocupados, hein? O caso não foi nem apresentado na Polícia Civil para ser investigado e as autoridades de saúde sequer apareceram por ali. Fernanda Marion é quem traz os detalhes para a gente aqui, ó. Olho na notícia. O vídeo gravado pela Guarda Municipal mostra 2 cães mortos. Ao lado dos bichos, pelo menos 15 urubus caídos, alguns ainda agonizando. O caso misterioso aconteceu no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Campinas. A situação preocupou as pessoas que passavam pelo local. Chegando aqui, eu vi 2 animais mortos, cachorro, e vários urubus também mortos, entendeu? E o pessoal que estava antes disse que os urubus comeu a carne dos cachorros. E se tentava levantar voo e do alto mesmo já caía. A suspeita é de que os cães foram envenenados e as carcaças abandonadas no local entre domingo e segunda-feira. As aves teriam se alimentado dos animais e, por isso, também acabaram contaminadas. Possivelmente um chumbinho. Eles estavam comendo e já próximo, em cima do animal mesmo, eles já estavam meio tontos e alguns no pasto já caindo e morrendo. Moradores da região chegaram a acionar a vigilância sanitária e o centro de zoonoses.
Os animais mortos foram removidos sem que qualquer análise fosse feita no